Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, hoje dia 4 de junho de 2019, véspera de um jogo importantíssimo. E a gente vai fazer aqui mais um giro de notícias aqui no canal Raiz Tricolor. Antes de começar aí, de prolongar mais alguma coisa e falar de outra coisa aqui, ó, likezinho aqui embaixo, ó, meti o like na frente da minha cara aqui, logo pra você ver que é importantíssimo você dar o like, beleza? Se inscreve aqui também, porque vai ter vídeo muito maneiro, vai ter muito vídeo maneiro no canal nessa semana, beleza? Seguinte. Bem, e como tá aí no título do vídeo, a gente vai falar aqui de desfalques, né? Eu tava todo animado, etc, no início, mas... o vídeo mesmo é preocupação, porque o Fluminense acabou de anunciar na tarde dessa terça-feira, na sua conta no Twitter, de que tanto o Matheus Ferraz quanto o Johnny Gonzalez, dois jogadores que saíram lesionados no jogo de domingo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, os dois estão fora do jogo contra o Cruzeiro nessa quarta lá no Mineirão, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E é importante destacar isso, né? Johnny Gonzalez, pelo que deu a entender, tá fora até a Copa América, não joga também contra o Flamengo e nem contra a Chapecoense. E no caso de Matheus Ferraz, ele tá fora desse jogo contra o Cruzeiro porque ele vai ficar se recuperando no Rio. Mas contra o Flamengo e contra a Chapecoense a gente ainda não tem notícia. E isso faz com que a gente chegue no jogo de Minas Gerais, né, lá no jogo do Mineirão, com apenas 2 zagueiros disponíveis, sendo que a gente tem 6 no elenco principal. E aí é óbvio que quando sai essa notícia, muita gente se pergunta, e a gente mesmo se pergunta, né? Deveria ter poupado todo mundo contra o Atlético Paranaense? Ou realmente acertou em poupar só Luciano, Ganso e Gilberto? Bem, para tentar responder isso, né, ou pelo menos elucidar um pouco mais, eu peguei alguns números que eu vou ler aqui. Por exemplo, se a gente considerar a temporada inteira, né, do jogo contra o Volta Redonda até o jogo contra o Atlético Paranaense, e somar, né, todos os minutos jogados por cada jogador, ou seja, quem é o jogador que mais tem minutos jogados dentro de campo, são eles. Em primeiro lugar, Matheus Ferraz, com 2.803 minutos. Em segundo lugar, Johnny Gonzalez, com 2.663 minutos. Normalmente, você deve estar estreando, porque normalmente é o goleiro, né, que é o primeiro lugar. Só que, no caso do Fluminense nesse ano, Rodolfo é o terceiro lugar apenas, com 2.541 minutos. E aí completam a lista, né, os 6 que estão ali acima de 2.000 minutos, né, na ordem: Luciano, Caio Henrique e Everaldo também, mesmo até sair, já tinha jogado mais de 2.000 minutos. Ou seja, os 2 primeiros, tanto Matheus Ferraz quanto Johnny Gonzalez, foram justamente os que se machucaram no domingo. Ou seja, estava óbvio, pelo menos para mim, de que eles dois eram os mais propensos ali a ter uma possível lesão. Ainda mais se a gente considerar que o Matheus Ferraz tem 33 anos. E óbvio que se aconteceu com o Matheus Ferraz e Johnny Gonzalez, mas a gente vai lembrar aqui que Caio Henrique também jogou, tá nessa lista dos 6 com mais minutos e também jogou. O único que foi poupado dessa lista foi Luciano, Rodolfo foi goleiro, jogou e Everaldo já foi embora. Então poderia ter acontecido alguma coisa. Meu Deus, se acontece alguma coisa com Caio Henrique também... Agora passando para outra lista, né, que eu trouxe uma lista de minutos, mas trouxe uma lista de jogos também, os jogadores que mais atuaram em 2019. Como eu falei, considerando todos os jogos, a gente chega ao número bruto de jogo. Adivinha quem é que é o primeiro, né? Eu tô olhando a lista aqui. Você tem uma chance para acertar. Acertou, miserável. Eu tenho certeza que você chutou Matheus Ferraz, e é realmente Matheus Ferraz, com 32 jogos no ano, né? E empatado ali em primeiro lugar com o Caio Henrique, que também tem 32. Só que no critério de desempate, se é que a gente pode botar, Caio Henrique foi reserva em 6 partidas, se eu não me engano. Ele foi reserva e entrou no segundo tempo, enfim. Matheus Ferraz foi reserva em uma partida e ele entrou com 17 minutos, que foi a estreia contra o Volta Redonda, quando o Digão se machuca. Ou seja, Matheus Ferraz, por isso que tem aquela disparidade no número de minutos jogados também. E não... Eu sei que você pensa, não é, Matheus Ferraz, beleza, ele é o que mais joga. E em número de jogos, o terceiro lugar é Johnny Gonzalez. O outro a se machucar, né? Johnny Gonzalez atuou em 31 partidas, ou seja, uma a menos que Matheus Ferraz e Caio Henrique. Os outros 3 jogadores que completam a lista inicial de 6, né, como eu fiz a lista de 6 nos minutos, vou fazer a lista de 6 nos jogos também. São eles Rodolfo, Luciano e Daniel. E aí vale destacar, né? Daniel entrou muitos jogos no segundo tempo, por isso que ele não tem uns minutos tantos assim como tem os outros jogadores que têm ali mais ou menos a mesma média de número de jogos. Ou seja, né, como eu falei, estava bem na cara de que Matheus Ferraz e Johnny Gonzalez eram jogadores que podiam se machucar a qualquer momento. Porém,
Eu vou falar algo que eu falei lá no grupo dos padrinhos do Raiz Tricolor, né? Você quer ser padrinho do Raiz Tricolor? Abre aqui embaixo, no link aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Vai lá e ajuda o canal a continuar se mantendo e entra no grupo do WhatsApp. E a gente tava conversando lá hoje, eu tava conversando com um deles, e eu falando assim que eu, de certa forma, até entendo o caso de Matheus Ferraz, né? O caso dele não ter sido poupado. Porque se você parar pra pensar com a cabeça de Fernando Diniz, ele tem 6 zagueiros. Ele tem 6 zagueiros disponíveis. E aí ele vai e perde Digão, aí o Digão volta, ele perde de novo, ele perde Léo Santos, que jogou 2, 3 partidas e já se contundiu também. Paulo Ricardo joga 30 minutos e também se lesiona, e aí, de repente, ele vendeu Ibanez também, né? Vendeu Ibanez, emprestou Nathan Ribeiro, porém trouxe Nino, né, nessa contratação. E, enfim, ficou nesse negócio. O Fluminense ficou com 3 zagueiros há muito tempo. Faz muito tempo que Nino e Matheus Ferraz estão na zaga só com o Frazan no banco. E como, ao que parece, Fernando Diniz não tem confiança em Frazan, e o Fluminense não tinha como contratar um outro zagueiro agora, né? E tá com esses 3 machucados. Enfim, ficou uma situação em que era realmente difícil para Fernando Diniz poupar Matheus Ferraz, ou poupar Nino, poupar a zaga, já que ele perdeu 3 por lesão. Num elenco em que ele tem 6, ele perdeu a metade. Então eu até compreendo um pouco, mas para esse jogo de domingo ele poderia ter colocado Frazan no lugar de Matheus Ferraz. Só que assim, a lesão de Matheus Ferraz foi num lance, não foi uma lesão muscular como a de Johnny, né, por excesso de jogos. A lesão de Matheus Ferraz foi uma queda ali que ele sentiu, poderia ter acontecido em qualquer outro jogo também. Já a questão de Johnny, aí eu acho um erro de Fernando Diniz, assim, um erro imperdoável. Por quê? Porque tem reservas pra jogar no lugar dele. Ah, mas não estão à altura. Mas é óbvio, se tivessem à altura ele não seria o titular, mas tem reservas na mesma posição. E aí a gente ficou se perguntando, né? E se poupasse? A gente vai ficar sempre no campo do e se, não vai saber, mas é bom trazer os aspectos positivos e negativos que poderiam acontecer caso o Fernando Diniz tivesse poupado nesse domingo. Bem, os aspectos que poderiam ser positivos para Fernando Diniz e para o Fluminense. A gente teria a oportunidade de ver alguns jogadores que a gente praticamente não viu. Assim como a gente viu o Igor Julião jogando pela lateral direita, né, jogando de titular pela segunda vez, a gente teve a possibilidade de ver como seria ele no lugar de Gilberto. Seria interessante também ver, ó, eu fiz uma lista de jogadores aqui que a gente praticamente não viu nesse ano. Julião a gente viu agora, Mascarenhas, Frazan, Caio, volante, que vive aí falando que vai ser improvisado como zagueiro, mas na verdade ele tem 2 minutos só no ano. Evandro, Brenner e Kelvin de ataque. Tem o Pablo Diego também, né, que joga mais de centroavante. Todos esses jogadores aí, excetuando o Mascarenhas, todos eles jogaram menos de 70 minutos no ano. E se a gente colocar que o Mascarenhas jogou 300 e poucos minutos, mas ele não joga desde 1º de março, tá no mesmo balaio. A gente não sabe como esses jogadores se comportam. Seria um ótimo jogo pra colocar essa galera toda pra jogar e a gente poder ver realmente como eles atuam, como eles jogam, enfim. Tem Zé Ricardo também que subiu profissional e acabou não sendo mais relacionado, enfim. Tem muito jogador que a gente queria ver e era uma boa oportunidade quando o Atlético Paranaense para isso acontecer. E outros 2 fatores importantes também que seriam algo de bom de poupar o time. Primeiro, a gente não correria nenhum risco de perder alguém por lesão, como aconteceu com Matheus Ferraz e Johnny Gonzalez. E segundo é que Fernando Diniz já estava suspenso. Ele já estava suspenso porque ele foi expulso lá contra o Bahia. Ou seja, podia deixar o time titular aqui, uns 12, 13 jogadores no Rio de Janeiro, descansando e treinando com ele, inclusive. Manda o time reserva, manda o auxiliar pra ele nem precisa ir lá pra Curitiba, descansa o time, treina, foca bastante no jogo contra o Cruzeiro. Seria uma alternativa também, algo que seria bom pro jogo contra o Cruzeiro na quarta. Porém, assim, eu falei do lado bom, né? Se tudo dá certo, se a gente vai pra lá e perde de 1-0 até mesmo, ou ganha o jogo, é surreal, mas se perde de 1-0 com o time reserva. Agora, se a gente tomou 3-0 indo com o time titular, cansado, é verdade, óbvio. Se a gente vai com o time reserva e toma uma goleada, ia cair todo mundo em cima de Diniz. E a chance da gente levar essa costa histórica era gigante. E aí, assim, cabe a gente lembrar. Eu vou chamar você, torcedor, aqui. Chega aqui, deixa eu falar um negócio com você. Você lembra o único jogo que o Fernando Diniz poupou todo mundo nesse ano? Lembrou, né? Flamengo 3, Fluminense 2. A gente tava perdendo de 3-0 naquele primeiro tempo. Eu tava no estádio, não consegui ver, mas depois eu fui ver as mensagens. E a galera caindo em cima de Fernando Diniz num jogo que não valia nada, a não ser por ser clássico. Mas não valia de nada. A gente tava perdendo 3-0, tava mudando em nada a nossa vida. Ou seja, a galera tava bolada por perder um jogo que não valia de nada e estavam querendo demitir ele no intervalo, inclusive com 3-0. No final a gente se recuperou, fez o 3-2, fez um bom segundo tempo e mesmo assim todo mundo criticou porque ele poupou todo mundo e perdeu
perdeu pro Flamengo. Imagina se a gente toma uma goleada histórica de uns 5-0 pro Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada com o time reserva. Qual que seria a atitude de todo mundo? Aí aparecia a galera que falava assim, dane-se, não tem que poupar, jogador ganha muito, e etc, tem que trabalhar, etc. Aí quando o cara se machuca, ele fala, putz, era melhor ter poupado, pô. Eu falo, tem que poupar, tem que poupar. Não adianta. Tem torcedor que nunca vai estar satisfeito. Eu acho que o Fernando Diniz errou, como eu falei, não porque ele deveria ter poupado o time inteiro, mas porque ele deveria ter poupado... Esses dois estavam muito claros. Se ele achou que Luciano, Gilberto e Ganso precisavam ser poupados, ele deveria ter achado também que Matheus Ferraz e Johnny também tinham que ter sido segurados, né? Eu perdoo pelo caso de Matheus Ferraz, mas não dá pra perdoar o caso de Johnny Gonzalez, não. Enfim, não se esquece do like aqui embaixo, de se inscrever aqui embaixo no canal, acho que tá desse lado aqui ou tá desse lado, enfim, você arrasta aí pra baixo se você tiver no celular e se inscreve, ativa o sininho e muito obrigado a todos. Amanhã, 8 horas da manhã, tem pré-jogo aqui no canal. Valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem 2 vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz. E esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo. Aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.